Olá, sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Bora orar. Respira fundo. Ai, olha aí quem tá conosco hoje, Fernanda. Fernanda, como é nova. Fernanda, como a gente inicia? A gente inicia respirando fundo, relaxando. Porque quando a gente fecha os nossos olhos e a gente respira fundo, a gente se conecta no aqui e agora, que é o que verdadeiramente importa, para que a gente acesse a verdade. E aos poucos a gente vai se despindo de todas as mentiras que a gente acreditou durante muito tempo. Então, se tu puder, onde tu estiver, fecha os teus olhos, relaxa o teu corpo, te conecta no aqui e agora. Respira fundo. Mais uma vez. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada pela Tua graça, Tua misericórdia que não tem fim e ela se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Obrigada porque hoje eu acordei, eu respirei e toda a provisão já está na minha vida. Pai, obrigada por essa internet que nos conecta de todos os lugares do Brasil e do mundo. Obrigada, Pai, pela tua presença, que se torna cada vez mais visível e susceptível a todas as tuas filhas. Obrigada, Espírito Santo, por nos conduzir em um caminho, o caminho da verdade, o caminho da vida. Hoje, nós vamos falar sobre a água. A água no sentido literal e a água no sentido espiritual. Pai, nos traga uma porção que já está disponível para nós. Pai, ministre em nossos corações com a verdade, nos ensinando, nos confrontando, porque quando filhas se colocam à disposição, disponíveis para crescer em maturidade, em fé, em renúncia e obediência, nós já sabemos que nós seremos confrontadas com a verdade. E nós estamos aqui dispostos a viver essa verdade. Obrigada, Jesus, por este abençoado tempo de mesa, que nos conecta todos os dias, independente do lugar que nós estejamos. Amém. Respira fundo. Petri tá vivo. Abram a Bíblia de vocês em Mateus 25. Quem não tiver Bíblia, não tem problema. Tem um aplicativo, não sei se tu tem, Fernanda, Bíblia em casa? Tem? Tenho em casa, mas eu tô na casa da minha mãe hoje, então eu decidi entrar, me comprometi e estou aqui. Maravilha, seja muito bem-vinda. Obrigada. Porque eu vou trazer aqui a palavra. Ontem nós iniciamos uma série de ensinamentos de Jesus. E nós iniciamos com a palavra fome, no sentido literal e espiritual. Hoje nós vamos falar da palavra sede. Sede, a gente sabe que no sentido literal, fisiológico, é água, né? A gente bebe água, certo? Agora, depois que a gente se batiza, aceita Jesus, entrega a nossa vida para Ele, nós passamos a beber de outra água, que é uma água espiritual. A água, no sentido espiritual, é espírito, presença, vida, transformação. Daí, em João 4,14, fala assim:
Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, disse Jesus. Outra passagem fala assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. A água representa o Espírito Santo, a presença de Deus, a revelação viva, a vida eterna. Assim, quando a gente fala em dar de beber, no sentido espiritual, como Jesus nos ensina, fala sobre vida, consolação, presença, espírito, cura interior. Ministrar a cura. Conduzir as pessoas à presença de Deus. Porque nós, depois que a gente passa pelo batismo, pela entrega, aceitar Jesus, a gente não é mais seres normais. Não somos. Somos seres espirituais. E seres espirituais ensinam de formas espirituais. Não que eu não vou mais dar de comer e beber para as pessoas que precisam, claro que não. Mas o que revela verdadeiramente a identidade da filha de Deus, que passou pela conversão, é a forma como ela alimenta as pessoas. Como eu disse ontem, vai adiantar eu dar alguma coisa para uma pessoa que não sabe administrar? Não vai. Porque a gente bem sabe, como a gente está construindo aqui muita verdade, a gente bem sabe que quando a gente está na presença do Pai, quando a gente está caminhando na verdade, muitas pessoas chegam em nós, porque o próprio Pai manda. Quando a gente vive uma cura, a gente vira naturalmente um imã de pessoas que estão precisando de ajuda, que estão com fome, estão com sede. Mas como filhas espirituais, o nosso dever é saciar a sede e saciar a fome de maneira espiritual e não física, não fisiológica. Por que eu falo que a postura da filha de Deus vai revelar, sim, a identidade dela? Porque não vai ser dando cesta básica que a filha com a identidade ativada vai suprir a fome do mundo. E nem a sede. A minha cura, em várias camadas que eu nem sabia que já estavam disponíveis, não veio através de comida e bebida. Veio através de obediência, renúncia, entrega. A água é vida espiritual, por isso que do nosso interior fluirão rios de água viva. Deus, ele quer fluir através da nossa vida. Porque nós somos filhos espirituais. Só que a gente fica sempre querendo entender as coisas com a nossa mente. Por isso que é um exercício diário. Eu não quero entender nada. Porque quando eu quero entender o que está acontecendo, eu bloqueio a graça, o favor, tudo que já está disponível dessa fonte inesgotável. Inesgotável. Está disponível para todas nós. Mas a gente fica querendo entender com a nossa cabeça, mas quem é Deus? Que água é essa? Que fome é essa? Não precisa entender, só sentir. Como eu posso alimentar uma pessoa que está com fome espiritual? Se tu não quiser, se tu escolher parar de entender com a mente, Deus vai fluir através de ti, assim como flui através de mim e várias outras pessoas que já se colocaram disponíveis para servir. É meio que anular a mente, sabe? Mandar ela calar a boca. Cala a boca, fica aí quietinha. Porque a mente, ela só vai buscar o que ela já conhece. Ela só busca o que ela já conhece, o que ela já viveu. Ela não dá conta de processar o que ela está vivendo agora. Porque mente é banco de dados. O espírito já está pronto, já está completo, já está perfeito. Por isso que a gente vive batalhas, dúvidas, medos,
limitações, porque a gente permite a mente governar a gente, mas é o contrário. É a gente que deve governar a mente. Fica quieta que Deus quer fluir através da minha vida. Não sou eu quem vou falar, mas Ele vai falar através de mim. Parece simples e é. Aí eu fui numa outra passagem, em João 6, 6,55, que diz assim: pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive e me enviou eu por causa. Peraí. Me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. O que é o para sempre? A eternidade. Não estamos falando de comida, estamos falando de alimento espiritual. Porque nós não somos mais seres normais. Nós somos filhas espirituais. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá a vida. Para aquela galera, naquela época, imagina Jesus querendo ensinar sobre as ferramentas espirituais, dons, talentos espirituais, e o povo todo preso na mente, no que eles já sabiam. Ah, Jesus passou um trampo naquele rolê, viu? Que trampo! Às vezes eu assisto o Chosen e eu fico pensando assim, misericórdia. E misericórdia para mim também, né? Porque às vezes eu dou umas apanhadas também para discernir algumas coisas que tá na palavra. A carne não produz nada que se aproveite. A nossa mente limitada não produz nada que se aproveite. Por isso que quando a gente passa pelo batismo, pela conversão, um dever de filha é lavar a nossa mente todos os dias. Porque a nossa mente, ela é escassa, ela é ilimitada, ela é miserável, ela peca, ela inveja, ela mente. Tudo que é o contrário ao que Deus criou, a nossa mente quer fazer. Então, o nosso dever, a nossa postura é escolher lavar a nossa mente todos os dias. Transformar esses pensamentos, as nossas crenças limitantes, esses pensamentos que limitam a filha de acessar a verdade. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Jesus, ele não alimentava as pessoas com coisas físicas. Ele tentava trazer o alimento espiritual de várias formas, mas ninguém entendia. E foi por esse motivo que ele foi crucificado. Porque ele tentou trazer consciência para as pessoas e as pessoas não entendiam o que ele estava falando. O próprio batismo. Chegou um religioso para ele e perguntou: como assim? Eu vou ter que nascer de novo? Vou ter que voltar para o útero da minha mãe? Não. Desce as águas. Te arrepende das coisas que tu fez. Te arrepende das coisas que tu não tinha compreensão, que tu não tinha consciência. Olha, pai, eu não tinha consciência desse rolê. Eu não tinha consciência que eu tô aqui por uma passagem, uma passagem, mas que eu nem sou daqui. Jesus mesmo falou: eu não sou daqui, eu vou voltar para o Pai uma hora dessa, assim como nós.
a gente também vai voltar para o Pai. Se a gente decidir aqui e agora voltar para Ele, a gente volta aqui e agora. Não é amanhã. Não é como a gente faz com a academia que a gente começa na semana que vem. No mês que vem, no ano que vem. Quando eu tiver a melhor circunstância, eu começo. Não, é no hoje que a gente começa. É no hoje que a gente renuncia. É no hoje que a gente entrega a nossa vida para aquele que criou. Porque ele, convenhamos, né? Vou trazer um exemplo. Quem criou esse celular sabe mais esse celular do que eu, certo? Mesmo que eu vá e acesse todo o manual de instrução, eu não vou saber de cabo a rabo como funciona o celular. A não ser aquele que criou o celular. Com Deus é a mesma coisa, foi ele que criou o mundo, todas as coisas. Não tem no mundo ninguém que saiba melhor da gente do que o próprio Pai que nos criou. E se a gente não entrega a nossa vida para ele, fala assim, ó, Pai, a minha vida é tua. Com certeza, sendo tu que me criou, tu sabe melhor da minha vida do que eu. E é uma arrogância a gente achar que sabe melhor do que Deus da nossa vida. Não, eu vou fazer assim porque é o melhor. Quem disse? Isso a tua mente disse, porque foi o que tu aprendeu. Mas se eu te disser que tem algo muito maior e melhor para tu acessar, se tu escolher renunciar às tuas vontades, os teus prazeres, os teus quereres. Continuando. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Jesus alimentava através da palavra que gerava a vida. Palavra que gerava a vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Alguns de nós não creem, e até mesmo os que já se batizaram se converteram. Tem muitos que não creem, porque permitem a mente governar. E vocês falaram, pai, eu entrego a minha vida para ti. Será que tu entregou, minha filha, mesmo? Ou tu ainda está vivendo as coisas do teu passado? Tu ainda está repetindo as tuas crenças, as coisas que tu já viveu? Será que tu entregou verdadeiramente? Ou tu falou que entregou? Porque falar que entregar e entregar são duas coisas totalmente diferentes. Contudo, há alguns de vocês, isso eram os discípulos de Jesus, ele estava falando com os discípulos dele. Há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Dentro dos discípulos existiu um que ia trair, ele sabia que ia trair. Ele sabia de tudo. Como que ele sabia de tudo? Porque quem liderava ele era o pai. O próprio pai. Ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha um pastor pregando no YouTube para direcionar ele. Eu falei sobre isso ontem. Ele ia direto no pai, direto na fonte. Ele se alimentava direto na fonte. Ele bebia, ele saciava a sede dele direto na fonte. Por que a gente acha que a gente precisa de intermediários para chegar em Deus? A gente não precisa. É só crer. O próprio Jesus sabia. Alguns creem e outros não creem. Quem crê vai direto na fonte. Não precisa de intermediário. Só que a gente duvida, né? Da nossa capacidade de chegar direto nele. Mas é possível. Todo aquele que crê será alimentado, será salvo, será saciado a sede, será curado, será restaurado, será avivado. Todo o que crê. Não o que fala que crê. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Quanta gente que a gente conhece que começa a andar com Jesus e deixa de seguir ele. Porque começa a ser confrontado com a palavra, com a verdade e desiste. Não dá conta de lidar com a verdade. Prefere voltar a viver na mentira. Porque permite a mente continuar enganando e duvidando daquilo que está acessando espiritualmente.
Porque o mundo espiritual a gente não vê com olhos normais. Com esses olhos que a gente abre os olhos e vê uma cozinha, vê uma cadeira, vê um lustre, vê um copo d'água. Não é com esses olhos que a gente vê o mundo espiritual. E não vai ser do dia para a noite que vai ser liberado isso para nós. Porque como filhos espirituais, o que o filho espiritual deve fazer? Aprender. E o que a gente faz? Faz tudo, menos sentar e mergulhar na palavra. A gente dedica, sei lá, 8, 9, 10, 12, 15 horas para trabalhar fora de casa. E nem uma hora de dia para estudar a palavra. Que dali sai toda a instrução que vai nos levar a viver a vida extraordinária que a gente quer. Quando eu comecei a verdadeiramente aplicar, não falar que eu lia. Ah, eu fiz o devocional, o Café com Deus Pai. Eu fiz, tá, mas e viver a palavra? Porque essa é a diferença. A filha espiritual, ela vive a palavra e através do exemplo, do resultado do que ela está vivendo, ela alimenta outras pessoas. Chamam de transbordo. O que é desbloqueio que chamam por aí? É libertação? É a mesma coisa. É a mesma coisa. A filha com a identidade verdadeiramente ativada, ela desbloqueia. Ou seja, ela ajuda pessoas a se libertarem da própria mente. Só que nem ela se libertou ainda da própria mente. Como é que ela vai ensinar isso para alguém? É incongruente, é uma mentira. Por isso que eu falo sempre, primeiro em mim e depois através de mim. Eu não posso ensinar algo que eu não vivo. Por isso que tem muita gente afastada de Jesus, afastada de Deus. Porque vê pessoas sendo mentirosas dentro da própria casa. Que vai no culto no domingo, chega em casa, não olha com amor para o marido. Não trata os filhos com amor. Não é uma coisa que me falaram. Eu escutei da boca de várias pessoas. Várias pessoas. Várias pessoas. Várias pessoas. Eu não acredito em Deus. Porque a minha família, eu cresci numa família evangélica, que ia na igreja e chegava em casa, pai brigava, mãe brigava, batiam em mim, não tinha uma mesa posta, não tinha amor, não tinha respeito, tinha traição, tinha roubo. Como é que as pessoas não vão se afastar de Deus assim? Essa é a quinta onda, a onda da verdade. Tudo está caindo, abram os olhos, tudo está caindo por terra. Muitas igrejas estão caindo. Porque as pessoas colocaram a sua fé em igrejas, em templos. O próprio Jesus falou: vocês são a igreja de Cristo. Vocês são a igreja. Vocês não precisam levantar um templo para adorar a Deus. Porque muitos que vão adorar a Deus dentro de um templo deixam Deus fora dele. Nunca levaram Deus lá para dentro. Nunca teve Deus lá dentro. Porque nunca teve Deus aqui dentro. Quando eu tenho Deus dentro de mim, eu sou o amor. Eu sou a vida. As palavras que brotam de dentro de mim são sementes de vida, de restauração, de cura, de avivamento. Se não estão saindo palavras assim da minha boca, eu não tenho a minha identidade ativada ainda. E se eu não tenho a minha identidade ativada ainda, eu não posso abrir a minha boca para semear em outras pessoas. Ai, porque maior é o que serve, eu vou lá servir. Daí eu escuto da boca da abençoada só miséria, só escassez. Só ingratidão. Vive um relacionamento extremamente ruim. Assim como eu já vivi, eu só falo que eu vivi. O meu casamento foi restaurado porque eu comecei a aplicar a palavra dentro da minha casa. A interceder pelo meu marido. A realmente entregar a vida do meu marido para Deus, porque ele é filho dele, tanto quanto eu sou. Se a gente não vive o que a gente prega, nós nos tornamos mentirosas. Quem é que se atrai por mentira, gente? Pelo amor de Deus. Eu não me atraio por mentira. Eu saio longe. Porque eu sempre vi isso desde criança. Com 11 anos eu cheguei para minha mãe e falei: por que eu tenho que ir na igreja rezar para Deus se Deus está em todos os lugares? Eu escutei isso do cara que fez a minha catequese lá dentro da igreja católica.
Eu fui batizada numa igreja católica. O que uma criança entende de pecado? Nada. Nada. Quando eu compreendi e discerni isso, eu me batizei. Aí sim, eu comecei a viver a minha vida conforme Deus projetou. E não conforme um pastor, um padre, sei lá eu, uma religião quer. Se o próprio Jesus nasceu numa religião, ele não pregou essa religião. Ele pregou o amor, ele pregou a cura, ele ensinou as pessoas a pensar. Quem queria, né? Porque muitos não queriam pensar. Só queriam sobreviver. Quantos de nós estão apenas sobrevivendo dizendo que anda com Jesus? Muitas aqui, às vezes, escutam a palavra, nem volta, sai do grupo. Pode sair. Esse grupo aqui é um grupo que está caminhando na verdade. Todos os dias eu tiro mentiras de dentro de mim. Mentiras que eu acreditei. A palavra me confronta todos os dias. E eu digo, Pai, é isso que eu quero. Chega de viver numa mentira. Chega de viver uma mente limitada, escassa e pobre. A pobreza não existe. O que existe são mentes pobres. Se a gente continuar com uma mente pobre, a gente não vai ajudar ninguém nessa terra. Porque nessa realidade a gente precisa de dinheiro para ajudar as pessoas se a gente quer ajudar elas com recursos. Não tem como abrir uma escola cristã. O que eu mais escuto as mulheres falando, ai, como eu queria botar meu filho numa escola cristã, tá aí. Com essa tua mentalidade escassa, tu nunca vai conseguir fazer isso. Não tem como. A gente precisa de recursos para levantar uma escola. Eu vou levantar uma escola, porque Deus já me mostrou isso. Eu vou levantar uma escola. Mas não porque eu vou conseguir, porque Ele vai mandar os recursos. Porque todos os recursos que a gente quiser vêm do nosso Pai. Eu me comprometi, Pai, manda os recursos que a gente vai abrir uma igreja, uma escola. Uma escola com verdade, uma escola com vida, uma escola conforme os princípios e valores de Deus. Eu não preciso levantar recurso. É só me colocar à disposição dele para lavar minha mente todos os dias. Me libertar da escassez, da mediocridade, da preguiça, da procrastinação. Porque é assim que a nossa mente é. Ela é assim. E a gente aceita. A gente aceita. Porque quando a gente começa, por que esse grupo existe? Por que o tempo de mesa existe? Porque uma filha é ativada, certo? Se ela não andar todos os dias em um grupo, num ecossistema, em lugares que mantém lavando a mente todos os dias, a probabilidade dela voltar a pensar como ela pensava antes, 100%. Se na escola, quando a gente é criança, a gente tem que estudar de segunda a sexta, aí tu te batiza, tu passa pela conversão e não quer estudar todos os dias. É um dever nosso estudar todos os dias. Buscar as ferramentas espirituais. Desenvolver os nossos dons. Deus deu dons para todos os filhos. Todos nós, todas nós temos dons enterrados, adormecidos, que serão ativados no momento que a gente dá conta de lidar com eles. Ninguém tira a carteira de motorista antes dos 18 anos. Dons espirituais só são ativados e entregues para filhas que estão aptas a lidar com eles. Imagina Deus chegar agora e abrir olhos espirituais e uma de vocês começar a ver demônio nas pessoas, assim como eu já vi. Como é que vocês vão lidar com isso se vocês não sabem nem tirar demônio das pessoas? Não vai dar, não vai. Deus não ativa. Deus já deu autoridade para muitas de vocês, mas chega uma oportunidade e vocês saem correndo. Ai, eu tenho medo de demônio, mas meu amor, tu é o avivamento, tu é a verdade, tu é a luz do mundo. Como é que tu tem medo das trevas? Se tu é a própria luz, se tu carrega a luz. Fala que é filha, mas vive ainda na antiga natureza, na velha vida. Eu não tenho medo. Porque eu sou o avivamento, eu sou a abençoadora, eu sou a paz, eu sou a vida, eu sou a cura. São essas palavras que vocês devem fortalecer todos os dias em vocês.
Vai na frente do espelho e fala, declara, eu sou a vida, eu sou o avivamento, eu sou a abençoadora. Nada pega em mim, porque eu sou a verdade, eu caminho com a verdade. Quando a gente caminha com a verdade, não tem mentira que fique por muito tempo dentro da gente. Todos os dias eu falo, pai, se tiver alguma mentira hoje para tirar de dentro de mim, me traga a revelação. Mesmo que doa, mesmo que eu às vezes queira me jogar no chão. Às vezes dá vontade de sair correndo e desistir. O próprio Jesus disse, muitos desistiram, muitos vão desistir no meio do caminho. Mas aquele que perseverar, aquele que não desistir, aquele que continuar, aquele que obedecer, aquele que renunciar, meu Deus, colherá. Toda aquela que perseverar, colherá. O que eu estou colhendo agora não é nem a sombra do que há de vir. Papai já me falou. Na medida que eu for construindo a verdade, desconstruindo a mentira, eu vou acessando. E isso está disponível para todas nós. Seja forte e corajosa para quê? Diante as tribulações. Jesus nunca disse que não haveriam tribulações andando com ele. Haveriam. Muitas. Mas a diferença de tu andar sozinha e andar com ele, meu Deus, quem anda já sabe o que eu tô falando. Sabe o que eu tô falando. Porque se não fosse andar com Jesus e estar nele, eu já teria desistido. Teria desistido do meu casamento, do meu crescimento, não estaria nem morando onde eu tô morando hoje. Mas ele nos fortalece. Quando eu tô nele, ele me fortalece. Quando eu tô nele, ele traz o avivamento. E através da minha verdade, que é estar nele, a verdade flui através de mim. E ela entra como flecha no coração das pessoas, alimentando as pessoas e matando a sede das pessoas. A gente distorce as coisas. A gente quer sair ajudando as pessoas e nem vive ainda. Bora começar a viver. É para esse tempo, eu falo e vou repetir quantas vezes foram necessárias. É para esse tempo que Pai tá nos chamando. Filha, é a onda da verdade. Seja a verdade, queira, escolha, decida ser a verdade. Que da tua vida vai fluir a verdade. No mundo há muita mentira porque as pessoas falam, fazem coisas que elas não vivem. Não vivem. Escolham, decidam deixar de ser hipócritas, mentirosos. Eu escolho e decido todos os dias. Pai, eu declaro os céus. Eu decido, eu escolho todos os dias ser a verdade. Deixar de ser hipócrita e mentirosa. Eu escolho viver a verdade. Eu declaro a verdade. Eu não preciso orar, pedir que nem uma escrava órfã por uma cura, porque eu sou a cura. E se eu estou doente, eu estou colhendo frutos de escolhas e decisões que eu tomei e foram erradas para minha vida. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Eu sou 100% responsável por todos os frutos que eu estou colhendo no aqui e agora. Porque em algum momento eu enganei, eu menti, eu fui escassa, eu procrastinei, eu fui preguiçosa, porque Deus me entregou algo e eu não fiz. O que Deus me entregou? Haja, ação, movimento. Eu quero fluir através do teu movimento. Mas o movimento precisa iniciar em ti, minha filha, em ti. Querido Deus e Pai, eu declaro sobre a vida dessas mulheres e sobre a minha vida, Pai. Que no dia de hoje, no aqui e agora, a gente se coloca diante de Ti, Pai, para ser a verdade. Para que essa água espiritual
flua através da nossa vida, para que a gente possa, sim, Pai, saciar a vida de muitas pessoas, assim como o Senhor, Paizinho, está saciando a nossa sede todos os dias, quando a gente está buscando andar na tua verdade. Essa paz que excede todo o entendimento, que está preenchendo o nosso coração, Pai, no aqui e agora. A gente escolhe e decide, Pai, transferir para outras mulheres essa verdade. Porque a gente escolhe caminhar nessa verdade. A gente decide todos os dias renunciar às mentiras que a gente contava, Pai. Nós contávamos mentiras todos os dias. Porque a partir de agora, a história que nós vamos contar é que a minha identidade de filha é ativada. Ela não será ativada. Ela é ativada no aqui e agora. Ela é ativada no aqui e agora. Chega, basta. Todos os recursos, eles já estão disponíveis para nós. Mas a gente fica gastando a nossa energia com as coisas que aconteceram no passado. E a gente fica trancando todas as promessas, toda a herança que já está disponível para nós. Porque a gente gasta energia e tempo com coisas que aconteceram na nossa velha vida. A velha vida, antes de Cristo. Em Cristo e com Cristo, nós já temos tudo o que a gente precisa. Se é para lavar a mente, lave a sua mente todos os dias, declarando que tu é curada, porque tu é filha. Deus não fez filhas doentes. Deus não fez filhas com corpo fraco. Ele não é incapaz. Ele é capaz, assim como nós somos capazes, porque ele habita em nós. E ele quer fluir através de nós, mas a gente fica impedindo com a nossa mente, porque a gente escolhe permitir que ela governe sobre a gente todos os dias, mas é a gente que governa sobre ela. A filha governa sobre as emoções. A filha escolhe inteligência emocional para lidar com as coisas. A filha, ela sente as emoções porque ela sabe que está viva. Ela acolhe as emoções e ela escolhe canalizar essas emoções para movimentar o que Deus está plantando no coração dela. Semeie onde eu te plantar. Onde vocês estão plantadas agora? Vocês estão semeando onde vocês estão plantadas agora? Mulheres, vocês são solo fértil. Se vocês não estão sendo multiplicadoras do talento que Deus colocou em vocês, vocês não estão com a identidade de vocês ativada. Pai, nós declaramos mais uma vez aos céus. Do nosso ser fluirão rios de águas vivas. E a gente vai saciar no aqui e agora a sede das pessoas. Dos teus filhos. Tem filhos que estão secos por aí afora. Secos. Secos da palavra, secos da verdade. Abram a câmera do celular de vocês e falem a verdade. Falem a verdade. Eu estou andando com Jesus e Jesus está me ensinando a deixar a mentira. Falem, compartilhem. O pouco que a gente sabe é muito para muitas pessoas. É muito para muitas pessoas. Declara onde tu estiver. Abre a tua boca e fala. Plante sementes. Fala a verdade. Eu estava vivendo uma mentira e agora eu estou vivendo uma verdade. Todos os dias eu estou escolhendo caminhar nessa verdade e essa verdade está me curando todos os dias. Tenha a postura da filha amada. Cuida das palavras que estão saindo da tua boca. Essas palavras são de vida ou são palavras de morte? Palavras são sementes. Sementes. O que você está semeando no aqui e agora, você vai colher. Você vai colher. O que tu vai escolher plantar no aqui e agora, no hoje? Qual é a semente que tu vai escolher plantar hoje? Para que amanhã tu colha esse fruto.
Sejam intencionais nas sementes. Sejam intencionais nas sementes. E reguem essas sementes todos os dias com a verdade. Não adianta plantar semente se não molhar a terra todos os dias. Molhar a terra é discernir que nós somos filhas espirituais em uma caminhada com Jesus. E nele, quando estamos nele, do nosso ser flui a água da vida eterna. A água que limpa, purifica o nosso coração, se a gente coloca ele disponível para ser purificado das mágoas, do rancor, do ódio. A gente aprende a lidar com a nossa raiva. A gente aprende a lidar com a ira. A gente aprende a ensinar com verdade, porque nós somos ajudadoras, ensinadoras, restauradoras aqui na Terra. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso lugar. Respira fundo. Obrigada, Pai, por essa palavra, por esse tempo precioso que nós tivemos hoje. Vocês estão liberadas. Alguém quer falar sobre alguma coisa que sentiu? Eu queria pedir a palavra que eu não estava no tempo de mesa, que eu estava tomando banho de agora. Aí eu quero a palavra para me estudar depois. Eu vou colocar ali no grupo depois, Vanessa, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguém quer falar? Eu vou falar aqui, minha primeira vez aqui. E quero aproveitar esse espaço muito na parte que tu falou sobre frequentar uma igreja e não se sentir ali, sair dali e ficar indignada ao ver as pessoas ali dentro, ouvindo a palavra, mas saindo na porta e praticamente pisando em um mendigo que estava pedindo ajuda na porta. E para mim isso não fechava, sabe? Eu venho de uma família católica em que todo domingo ia na missa, mas que eu sentia que saía dali no almoço já era fofocas na mesa, já eram outras coisas, outras energias. E ontem eu conversei com o Lucas, teu esposo, após uma reunião de trabalho, e eu perguntei: quero fazer parte disso, quero entender o que é isso, quero estar aqui. Sinto que Deus está presente na minha vida muito e vem me mostrando muitas coisas, e eu tô sedenta. Eu sou essa filha que está aqui para ser nutrida com essa água. Obrigada, meu amor, pelo teu partilhar. Lembrando, nós não estamos perfeitas. Nós não estamos perfeitas. E a Fernanda, que está hoje pela primeira vez conosco, essa sede, essa fome que ela está sentindo, é a sede e a fome espiritual que a gente falou ontem e está falando hoje. Que nós também sentimos. Deus, ele já está em nós. Ele está em nós. E para ele fluir verdadeiramente através de nós, a gente buscar ele. Ele. Não intermediários. Esse grupo é um grupo, Fê, é um grupo que tu pode se sentir muito segura de partilhar qualquer coisa. Todas aqui abrem o coração, rasgam a mentira, a hipocrisia. A gente está aqui aberta. Não tem mentira aqui. Ninguém é perfeito aqui. Nós estamos andando para voltar à nossa essência. A nossa essência, ela é santa e perfeita. Só que como nós nascemos no pecado, no erro, nós nos tornamos ele. É normal. O ambiente molda. Agora nós estamos fazendo um caminho para descriar, desmoldar, eliminar. Nenhuma filha precisa aprender a ser filha. Ela precisa deixar de ser escassa, deixar de ser medíocre, deixar de ser mentirosa. E assim, aos pouquinhos, a gente vai voltando à nossa essência, ativando a verdade em nós.
Seja muito bem-vinda. Esse grupo é só mulheres sedentas. E bora lá, né? Bora lá para nossa... Hoje é quinta? Para nossa quinta-feira. Hoje a gente passou um pouquinho, mas amanhã retornamos com mais uma parte da série Ensinamentos que Jesus nos deixou. Tá bem, mulheres? Beijinhos e até amanhã. Amém. Obrigada. Obrigada por hoje. Obrigada, Deus beijos. abençoe. Beijo.